A gente já conhece o conceito de derivada de uma aplicação diferenciada entre espaços euclidianos em um ponto. Mas a gente conseguiu generalizar o conceito de espaço tangente em um ponto e mesmo conseguiu definir uma variedade de tangente, que é a união disjunta dos espaços tangentes à variedade em cada um dos seus pontos. Assim, vamos conseguir também definir uma diferencial de uma aplicação diferenciável entre duas variedades diferenciais M e N. E a aplicação diferencial ou derivada vai ser uma aplicação definida entre os espaços tangentes às ditas variedades. Então, o nosso objetivo é, primeiro, fixado um ponto x de M, definir a diferencial de f em x, que vai ser uma aplicação linear entre o espaço tangente a M em x e o espaço tangente a N no ponto f de x. E, usando esse conceito, definir a diferencial de f, agora como uma aplicação entre o espaço tangente a M e o espaço tangente a N, que simplesmente associa a um vetor de df sobre o ponto x, tá? Vamos ver. A ideia seria considerar aqui um vetor alfa, que seja um vetor que pertence ao espaço tangente a M em x, e considerar para esse vetor a imagem pela diferencial de f em x aplicada a alfa. Essa seria a nossa aplicação. Então, juntando as aplicações diferenciais que a gente considera para cada ponto da variedade M, a gente vai obter uma diferencial entre o espaço tangente a M e o espaço tangente a N. Tá? Vamos obter uma aplicação entre os espaços tangentes usando como ponto inicial da construção uma aplicação diferenciável entre as duas variedades. Tá? Então, vamos ver como definir essa diferencial de f no ponto x. Para isso, vamos fazer o óbvio, levar o nosso problema a um problema no espaço euclidiano, ou entre espaços euclidianos. Para isso, a gente tem que fixar duas cartas. Temos aqui dois pontos especiais. O primeiro é o ponto x, claro. E o primeiro é o ponto x. E o segundo é a imagem de x pela aplicação f, que vamos chamar de y. Tá? Então, consideramos uma carta φ sub i definida na vizinhança do ponto x e uma carta C sub j. A carta φ sub i é para a variedade M e a carta C sub j é uma carta para a variedade N definida na vizinhança de y. E consideramos agora essa definição. A diferencial de f no ponto x aplicada a esse vetor tangente, que é a classe equivalência de x e u. Lembro que x é um ponto de M e um conjunto de índices que parametriza as cartas do atlas de trivialização de M, e U é um vetor de Rn. O que vamos fazer aqui é considerar a imagem natural. Então, a primeira coordenada, claro, vai ser a imagem de x por f. A segunda, aqui colocamos j, porque a gente fixou a carta C sub j para a segunda variedade, então por isso que a gente coloca j. E agora, dado que a gente fixou duas cartas, uma carta definida M na vizinhança de x e uma carta para a variedade N na vizinhança de y, podemos considerar a expressão df em cartas locais, que é essa aqui. E a nossa definição da diferencial vai ser a diferencial no ponto φ sub i de x dessa aplicação aplicada ao vetor u. Essa vai ser a nossa definição. Então, a gente vai ter por aqui a variedade M. Tá, por aqui vamos chegar
a variedade N, temos o ponto X, aqui temos F, por aqui temos o ponto f de x, a gente fixa uma vizinhança U, tá? Do ponto X, que é elevada pela carta local em B, isso, onde B é um aberto de um espaço euclidiano, de fato de R a potência M. Então aqui é φ sub I. Aqui a gente considera a carta Φ sub J, que vai nos levar a outro aberto de um espaço euclidiano, que seria o C. E, para fechar o diagrama, consideramos aqui a expressão de F em essas duas cartas locais. Ok? Então, a nossa diferencial, aplicada à classe equivalência do vetor x e u, vai ser simplesmente a classe equivalência de f de x, j, e agora consideramos a diferencial da expressão da f em cartas locais, tá? No ponto φ sub I de x, que é o ponto que é a imagem de x pela carta local φ sub I. Por aqui vamos ter um ponto φ sub I de x. Então, é uma definição bastante natural. Simplesmente fixamos duas cartas locais e a expressão da diferencial, uma vez que são fixadas as duas cartas locais, é a diferencial da expressão de f nas cartas locais. Tá? É o que a gente está considerando aqui. Tá. O problema que temos é que deveríamos mostrar, e isso vou deixar mais ou menos como exercício para vocês, que a definição independe da escolha de cartas. A gente aqui está fixando uma carta para M e outra carta para N, mas deveríamos mostrar que a nossa definição da diferencial de fx não depende da escolha das cartas. Tá, então vamos ver. O que acontece, cara, que a gente poderia considerar outra carta distinta. A gente já tem φ sub I, poderíamos considerar φ sub I linha cartas locais na vizinhança de x em. Tá? Aí também podemos considerar mais de uma carta local definida na vizinhança de y. Então a gente considera aqui Φ sub j, Φ sub j', que seriam cartas locais na vizinhança do ponto y na segunda das variedades. E aí, o que acontece se a gente considera dois vetores tangentes que têm representantes distintos? Um representante dado pela primeira carta e um representante dado pela segunda. Bom, então a gente deveria mostrar que, de fato, as imagens também pertencem à mesma classe de equivalência. Então, que é o que implica isso aí? Que é o que a gente tem que mostrar? Temos que mostrar que f de x, j, diferencial em φ sub I de x, de Φ sub j, f Φ sub I menos 1, aplicado a U, e de fato coincide com a expressão análoga que a gente obtém para outra carta, que seria f de x, j', e aqui a diferencial de φ sub I' x, aplicada a expressão de f nas cartas Φ sub I' e Φ sub j', aplicada ao vetor aqui b. Então, bom, não deu quase para... Mas isso é o que a gente deveria mostrar. Não é muito difícil de mostrar, é uma consequência da regra da cadeia. E daí, a gente vai ter
uma aplicação, como a gente estava tentando mostrar, que seria a diferencial de f em x entre o espaço tangente a m em x e o espaço tangente a n em f de x, é uma aplicação diferencial de f entre o espaço tangente a m e o espaço tangente a n, tá? É o que a gente consegue com essa definição natural, em que a gente fixa duas cartas, uma m e outra n, e a expressão da diferencial para as cartas do espaço tangente induzidas por essa escolha de cartas é simplesmente a diferencial da expressão local em cartas. Tá? Aqui temos uma expressão um pouco mais organizada do que é necessário mostrar para ver que a aplicação diferencial está bem definida. Tá? Simplesmente que se dois pontos definem a mesma classe, as imagens também pertencem à mesma classe. E dá para mostrar essa implicação usando essencialmente e quase unicamente a regra da cadeia. Tá? Então, a aplicação diferencial vai estar bem definida, tá? É uma consequência da regra da cadeia e vocês podem tentar mostrar esse resultado. Tá? Se não conseguir, tá, consultem comigo. Então, a gente já tem uma diferencial de f definida entre o espaço tangente AM e o espaço tangente AN. Tá? Que é o que precisamos para saber se essa aplicação é diferenciável ou não? Precisamos ver qual é a expressão em cartas locais. Se a expressão em cartas locais é diferenciável de classe CS, pronto, então a aplicação é a aplicação diferenciável de classe CS. Então, a gente tem que lembrar que quando dimos a estrutura do espaço tangente como variedade diferenciável, dimos as cartas do dito espaço. Se temos que φ sub i é uma carta definida em uma vetor de M, a gente deu uma carta φ sub i' definida em U sub i', que era simplesmente a união disjunta para os pontos de U sub i dos espaços tangentes a M no ponto X, é o produto de V sub i e Rn, que associa a um vetor a classe do vetor x, i, u, o ponto φ sub i de x, u. Tá? Então, essa é a nossa aplicação que identifica o espaço tangente sobre a vetor u sub i e o espaço tangente em R elevado a e o espaço tangente sobre V sub i. Bueno, voy a empezar. Então, já conseguimos definir a aplicação diferencial. É uma aplicação definida no espaço tangente a M, cujo contradomínio é o espaço tangente a N. Tá? Agora gostaríamos de saber se a aplicação é diferenciável, qual é a classe de diferenciabilidade da diferencial de f. E para isso, a gente tem simplesmente que considerar a expressão da diferencial de f em cartas locais. A gente deu as cartas locais de um atlas de trivialização para o espaço tangente a uma variedade. Tá? Se temos um atlas de trivialização, tá? Isso aqui seria um atlas de M, a gente deu um atlas para o espaço tangente a M, que seria φ sub i', definido em U sub i', e aqui temos P sub i vezes Rn,
usando o mesmo conjunto de índices, tá? Fiz subir linha aplicado à classe do vetor x, y, u, simplesmente fiz subir aplicado a x, que pertence a v sub i, u, que pertence a Rn. Tá, então o fiz subir linha está identificando o espaço tangente sobre U sub i, ou seja, a união dos espaços tangentes a M nos pontos de U sub i, com o espaço tangente em Rn a V sub i, ou seja, a união dos espaços tangentes aos pontos, a Rn nos pontos de V sub i. Então, por isso, é razoável chamar essa aplicação aqui, tá? Φ sub i linha de V de Φ sub i, tá? Como efeito aqui na transparência, tá? E a imagem é a que a gente tem aqui. E agora queremos ver qual é a expressão de DDF em cartas locais. Tá. Então, temos que considerar, claro, se Φ sub i é uma carta definida na vizinhança de X, tá? E Φ sub j é uma carta para a variedade N definida na vizinhança de Y, que de fato f de X, temos que considerar a inversa de d de Φ sub i composta com d de f, composta com d de Φ sub j. Essa seria a expressão de d de f em cartas locais. E o que dá para conferir quase imediatamente na definição é que a expressão vai ter duas componentes. A primeira é a expressão de f nas duas cartas locais e a segunda é a diferencial da dita expressão. De novo, aqui estamos usando a regra da cadeia. E, claro, essa expressão local é se M e N são variedades de classe, vamos supor que M e N são variedades de classe CR. Então, o que vamos ter é que essa aplicação aqui é de classe CR, mas a diferencial é só de classe CR-1. Então, bom, temos que a diferencial de f tem uma expressão em cartas locais que é de classe CR-1, que era o máximo que a gente podia esperar, porque a diferencial de m é uma aplicação diferencial entre o espaço tangente a m e o espaço tangente a n, e esses dois espaços tangentes também são variedades de classe CR-1. Tá? Então, em resumo, o que a gente obtém é que se f é uma aplicação diferenciada de classe CR entre variedades M e N, também de classe CR, a diferencial é uma aplicação de classe CR-1 entre variedades Tm e Tn, as variedades tangentes, que são também de classe CR-1. Então, a gente perde uma classe de diferenciabilidade. Claro, se vocês trabalham, por exemplo, em C infinito, vocês não perdem nada, ou em analítico real. Mas se trabalhamos com classe de diferenciabilidade finita, quando a gente considera os espaços tangentes como variedades ou a diferencial de uma aplicação diferenciável, a gente perde a priori um grau de diferenciabilidade. E o que vamos ter exatamente igual que no caso euclidiano é a regra da cadeia. Se a gente tem uma aplicação diferencial f entre m e n e g entre n e p, aplicações diferenciáveis ambas de classe R, então a composição também é de classe CR e a diferencial da composição é a composição das diferenciais. Agora, isso aqui faz sentido. Vocês têm que pensar que a diferencial de F composto com G é uma aplicação entre o espaço tangente a M e o espaço tangente a P. Que a diferencial de f é uma aplicação entre o espaço tangente a m e o espaço tangente a n, e que a diferencial de g é uma aplicação entre o espaço tangente a n e o espaço tangente a p. Então, claro, a composição
de DDF e DDG vai ser uma aplicação entre o espaço tangente AM e o espaço tangente AP. E a diferencial da composição também, DF composto com G, vai ser uma aplicação entre o espaço tangente AM e o espaço tangente AP. Em consequência, podemos comparar as duas. E o que temos é que são iguais. Por quê? Porque, no fundo, o resultado a gente já conhece para abertos de espaços euclidianos e a prova geral é simplesmente obtida considerando coordenadas locais, levando esse resultado já conhecido, a regra da cadeia, para aplicações entre um aberto de Rn e um aberto de Rm, para, levando para o caso geral, simplesmente considerando a expressão da aplicação em cartas. Outra coisa que eu acho que esqueci de dizer é que quando aqui vocês fixam a diferencial em um ponto, vocês podem ver que essa aqui eu fixo x, essa aplicação aqui é uma aplicação linear. Fixado x, a gente está considerando essa diferencial, que é uma aplicação linear de Rm em Rn aplicada a U. Então, o que acontece é que a diferencial de f é uma aplicação diferencial, tá? Mas a diferencial de f em x é bem mais do que isso. É uma aplicação que é linear, tá? É uma aplicação linear entre o espaço tangente AM em x, desculpa, isso aqui está errado, e o espaço tangente AN em f de x. Essa aplicação aqui é uma aplicação linear. Durante as últimas aulas, a gente desenvolveu um programa que consiste em mostrar que a aplicação diferencial entre variedades diferenciáveis está bem definida e, de fato, satisfaz a regra da cadeia. Esse programa teve várias etapas. A primeira foi mostrar que a aplicação diferencial está bem definida em cada ponto. Mas, claro, a aplicação diferencial no contexto euclidiano é uma aplicação linear. Então, essa aplicação no caso abstrato também tem que estar definida em um espaço vetorial. Esse espaço vetorial é, de fato, o espaço tangente, em um ponto. E por isso, o primeiro passo do nosso programa foi definir o espaço tangente em um ponto. Mas, claro, para ver que a nossa aplicação diferencial é de fato diferenciável de alguma classe de diferenciabilidade, seja finita ou infinita, também precisamos ver que depende de uma maneira diferenciável quando a gente muda o ponto. Então, precisamos de dar uma estrutura diferenciável à união de todos esses espaços tangentes à variedade em cada um dos seus pontos, o que é chamado da variedade tangente. Agora que a gente tem já o domínio de definição, que seria se a gente tem uma aplicação diferenciável entre duas variedades M e N, seria a variedade tangente a M, e tem um contradomínio, que seria a variedade tangente a N, a gente consegue definir essa aplicação diferenciável. E mostrar que se a aplicação inicial era de classe R, então a diferencial vai ser de classe CR-1. E que, de fato, cumpre a regra da cadeia como a gente desejava desde o início. O próximo dia a gente vai tratar novos conceitos que são conhecidos dos cursos de análise, como as imersões e submersões. Muito obrigado pela sua atenção.